Vou falar um pouco aqui agora sobre o Espírito Santo, esse que é tão unido ao Pai e ao Filho, ao ponto de o reconhecermos como terceira pessoa da Trindade, como da mesma essência divina, como diz o credo niceno: creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Também fala que ele é consubstancial ao Pai, nesse credo. Estamos falando daquele que Jesus enviou após ele ter sido assunto aos céus. Tem algumas porções aqui do Evangelho de João que fala sobre ele. Então vamos ver na Bíblia. João capítulo 16, a partir do versículo 7. A gente sabe também, antes de entrar nesses versículos, que o Espírito Santo, apesar de ser mencionado aqui em alguma porção específica, ele é também descrito no Antigo Testamento. Ao longo de todas as narrativas bíblicas, vez por outra, podemos ver a ação do Espírito Santo, inspirando os profetas a falar com o povo de Israel, inspirando outros que não sejam necessariamente profetas, com habilidades em benefício do seu povo, do povo de Deus. Então, nesse sentido, a trajetória do povo, o fato de Deus ter mantido o povo, foi possível através da obra do Espírito Santo. Ele mesmo estava lá em Gênesis 1, versículo 2, que pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Do início ao fim, ele é descrito na Bíblia. E já que eu citei Gênesis capítulo 1, que é o primeiro versículo da Bíblia, a gente também vê como o Espírito Santo ele está no último capítulo da Bíblia. Ele perpassa toda a Escritura, mas a gente vê lá, Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem: vem. Ele está presente no meio da igreja. E aqui no Evangelho de João a gente vai se ater agora para ver mais sobre ele, por que ele veio e como o Senhor Jesus prometeu a vinda dele. Então Jesus ali na sua última semana, dando os últimos conselhos, orientações aos seus discípulos, ele diz aqui, João 14. Em João 14 e João 16 tem alguns versículos que é voltado para o que o Espírito Santo seria quando ele viesse. Aqui no caso, antes da sua descida, ainda no ministério de Jesus, que ele também estava muito presente, mas a sua descida para a igreja ainda estava para acontecer. Capítulo 14, versículo 16 de João, Evangelho de João. Eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, no caso quando ele fosse para o céu, e ele enviará outro. Esse outro aqui é outro igual. A palavra allos, que significa outro da mesmo nível, diga-se de passagem, da mesma função, porque é outro consolador. Se ele é outro consolador, é porque Jesus estava ali consolando também, e o Espírito Santo ia continuar a obra de preservar o povo de Deus, de manter o povo de Deus, de fazer tudo o que fosse preciso ali para que a igreja estivesse de pé. No caso, relacionado à obra do Pai e à obra do Filho. Então ele diz, outro consolador, para que fique com vocês para sempre.
Então o Espírito Santo ainda está atuando na igreja, porque Jesus disse que ele estaria para sempre. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, só quem tem o Espírito de Deus é a igreja. Ninguém separado da igreja tem o Espírito, porque Jesus diz que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê e nem conhece. Nós não vemos, mas nós o conhecemos, porque ele está na igreja, ele está em nós. Vocês conheceis, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então é verdade quando se diz que o Espírito está dentro de nós, dentro do povo de Deus, daqueles que são de Cristo. Isso não é bem compreensível. Como Deus habita dentro de nós, como a terceira pessoa da Trindade está em cada um, sendo que ele é apenas o Espírito Santo. Aí está um atributo da sua divindade. Ele está em cada um dos crentes, mesmo sendo uma só pessoa. O Espírito Santo. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. Ele cuida da igreja, o Espírito Santo, ele aquece o povo de Deus nesse mundo conturbado até Jesus voltar, até Jesus vir novamente. Ali haverá o encontro da igreja com o Senhor Jesus, que ele prometeu voltar em glória, em sua forma, da forma como ele subiu, seu corpo, na forma como ele subiu, ele vai voltar. E até lá, o Espírito mantém a igreja ativa, de pé, com a chama da fé, da esperança acesa. Aqui eu vou para outro capítulo, João 16, tem também alguns versículos. João 16, 7. Todavia, digo a verdade, é preciso que eu vá. No caso, é preciso que eu suba, Jesus falando. Porque se eu não subir, se eu não for, o Consolador não virá. Então, era uma troca. Jesus ia para o céu e o Espírito Santo desceria. No caso, desceu. Porque a função de Jesus ali no meio da igreja era fundamental, porque ele fundou a igreja. Ele era o mestre. E a sua missão foi sucedida pelo Espírito Santo. Não é a mesma missão, embora os dois são os que cuidam da igreja, assim como o Pai. Eles são os que consolam a igreja, mas a missão é diferente. Jesus morreu na cruz. Quem morreu não foi o Pai nem o Espírito Santo. Derramou seu sangue, carregou os nossos pecados. Não foi o Pai, foi o Filho em seu corpo. Mas o Espírito Santo, apesar de ter uma ação semelhante de cuidar, de manter a igreja, ele é o que mantém a fé nesse tempo que a igreja está aqui. Então ele é fundamental. Dizemos que ele santifica. Ele é o que santifica os cristãos. Se eu não for, ele não virá. Mas quando eu for, eu vou enviar ele. Jesus, quando chegou no céu, demorou alguns dias e o Espírito Santo desceu. Demorou 10 dias, para ser mais exato. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
No caso do pecado, versículo 9, porque não creem em mim. Então, é o Espírito Santo que, além de preservar a igreja, ele traz pessoas à igreja. As pessoas não creem porque elas ainda não sofreram, no bom sentido, a ação do Espírito Santo para convencer elas de que Jesus é o Cristo. E quem faz isso é Ele. A gente diz que Jesus salva, Jesus cura, Deus faz, mas de forma mais específica, propriamente dita, essas são ações do Espírito Santo no mundo, salvando, fortalecendo, edificando, mantendo a pessoa na fé. E no caso, a ação dele é mais poderosa do que a do diabo, porque apesar de o diabo não querer que as pessoas se aproximem de Deus, a ação do Espírito Santo é mais forte, porque o príncipe deste mundo já está julgado, Jesus fala. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando ele vier, Jesus falava muito por parábolas sobre o reino dos céus. Mas o Espírito Santo, ele nos clareia a essência das coisas. Então a gente vê que ele mostra a luz e o sentido nas palavras de Jesus que às vezes não foram bem compreendidas. Mas o Espírito Santo, ele faz bem o seu papel. Diz que ele não falará de si mesmo. Ou seja, a missão dele é continuar o propósito de Deus em relação à igreja, de manter os fiéis. Ele dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Ele manterá a igreja para se encontrar com Cristo e ele nos traz as riquezas de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios que o Espírito conhece a Deus, a mente de Deus, porque está nele. E ele nos traz. Naturalmente, o homem não compreende as coisas espirituais. Paulo diz em Coríntios, na epístola. Mas o Espírito Santo desvenda as coisas espirituais para homens entenderem, aceitarem, compreenderem. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, ninguém que tem o Espírito Santo vai fora do caminho de Cristo. O Espírito Santo, ele conduz a Jesus. Ele não está desassociado disso. A obra dele não é independente da obra de Jesus, do Pai. Ele só faz aquilo que está relacionado a Jesus. Ele une a pessoa à cruz de Cristo. Ele fortalece na fé em Jesus, na esperança sobre a vinda de Jesus, enfim. Todos os aspectos da relação do homem com Deus através de Cristo, por meio de Cristo. É o Espírito Santo que possibilita isso. E ele não trabalha separado disso. Isso é bom lembrar e ficar claro. O Espírito Santo só está em evidência quando Jesus for glorificado. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu disse a vocês que ele há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então aqui a gente vê uma unidade, uma triunidade. O que o Pai é, o Filho ele traz, ele é também. E assim o Espírito Santo está envolvido nessa obra. Por isso que a gente entende aqui que há uma trindade. 3 pessoas em uma só essência divina, um só Deus. Então, vou ficar por aqui. Espero que tenha ficado claro esses versículos. E até a próxima.